Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estarmos aqui nessa noite? Vamos orar? Eu quero te convidar, você que pode ficar em pé nessa noite. Só você que pode ficar em pé para nós estarmos orando ao Senhor. Eu gosto sempre de dizer que quantas pessoas nessa noite queriam poder assim ouvir alguém virar para ela e dizer assim: ei, você que pode ficar em pé, e ela poder se levantar sem a ajuda de ninguém e esticar as canelas assim, pular e dizer: eu posso ficar em pé. Sabe quantas pessoas hoje estão deitadas em um leito de hospital ou numa cadeira de rodas, dizendo assim: como eu queria ouvir essa palavra e poder me levantar e ficar em pé. Amém? Mas eu gosto sempre de dizer, se você está cansado, se você teve uma semana puxada, se você teve um dia puxado que você não pôde descansar as pernas nem um pouquinho, você está na casa do seu Pai. Você pode tanto sentar como você pode puxar outra cadeira e colocar os pés em cima. Você está na casa do Pai, cara. Fica à vontade. O que eu estou falando não é um exagero, é literal. Tem alguém aqui que tem um problema na perna, que tem alguma coisa que está sentindo, precisaria colocar as pernas para cima para ficar mais à vontade e ter uma circulação melhor. Você está na casa do teu Pai, cara. Sabe, essas cadeiras foram compradas com o dinheiro dele, porque todo o nosso dinheiro é do nosso Pai. Se nós somos dele, o que dirá as nossas coisas? Sabe, então nessa noite fica à vontade, porque enquanto a gente estiver pagando o aluguel desse prédio, ele está na responsabilidade sobre os cuidados do nosso Pai, e pertence ao nosso Pai. Às vezes a gente coloca as coisas assim, sabe? Ah não, é alugado, não é meu. Ei, a diferença do alugado e do meu é só o nome que está na escritura. O cuidado tem que ser o mesmo. E deixa eu dizer, tanto faz ele estar no contrato de aluguel ou no contrato de compra e venda. Quando a gente morrer, cara, nenhum dos dois contratos serve mais nada para nós. Então enquanto a gente estiver aqui, a gente tem o direito de usufruir, porque está sobre o nosso cuidado. Então fica à vontade na casa do teu Pai, sentado, em pé. Eu quero te chamar para a gente glorificar, para a gente orar, agradecer a Deus e começar o nosso culto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, fique à vontade. Você está na casa do teu Pai. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesta noite nós te agradecemos pelo privilégio de conseguirmos chegar até aqui à noite para te adorar. Pai, nós sabemos que muitos irmãos estão às vezes em países querendo te adorar, mas não podem fazer isso em público. Estão se reunindo em cavernas escondidos, mas estão glorificando o teu nome. Eu te agradeço porque eu sei que para eu chegar até aqui nessa noite, teve muitas investidas do inimigo para que eu não viesse, porque o inimigo sabe que o Senhor tem uma palavra transformadora para mim nessa noite. O inimigo sabe que o Senhor tem um abraço transformador para mim nessa noite, e ele queria me impedir de chegar até aqui. Mas se você está aqui ouvindo essas palavras, você já venceu. E eu te agradeço, meu Pai, por nós termos vencido e estarmos aqui te adorando. Nós vamos agora te louvar, e eu não me canso de dizer, essa galera que está aqui não vai fazer uma apresentação para nós. Nós não estamos num show. Essa galera que está aqui são adoradores, e Ele vai guiar a sua igreja na adoração dessa noite. Eles vão nos guiar na nossa adoração, eles vão conduzir os nossos louvores, e todos nós como igreja vamos te adorar, vamos louvar, vamos cantar com a nossa voz e declarar: só o Senhor é Deus, e o Senhor é a coisa mais importante que existe na nossa vida. E nós vamos declarar que o Senhor está no controle de tudo. E eu quero te colocar no controle de tudo dessa noite. Em especial, nessa noite eu quero colocar nas tuas mãos, Pai. Eu coloco esse culto nas tuas mãos. Conduza nosso culto, que ele chegue a ti como um cheiro suave de adoração. Em nome de Jesus, ouça a nossa adoração nessa noite. Vamos louvar a Ele.
vivem cercados por egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre assim o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Coisa boa é sentir a alegria do Senhor aqui em nosso meio. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês aqui. Aleluia. As palmas. Marchamos-se o seu exército poderoso
Quantos estão felizes hoje? Quantos estão com saúde? Quantos são gratos? Aleluia. O Senhor está no nosso meio. Nós sentimos a Tua presença, o Teu Espírito Santo em nosso meio. Aleluia. Dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. Ele se move em nosso meio. Sinta a presença dEle. Aleluia. Através da vida do teu irmão. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
servimos, esse é o Deus que está aqui nessa noite. Quando você abre a sua boca para louvar a Ele, você está declarando, você está profetizando. E as letras dos louvores é como profecia para a tua vida. E que nesta noite toda palavra liberada seja realmente como profecia para você e para a sua família. Glória a Deus. Eu quero te convidar para você se assentar um pouco.
Eu quero falar um pouquinho com a igreja sobre um versículo. Eu gosto muito de falar, eu tenho um amigo que ele tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele diz assim: axiologia não é ciência. Porque o campo do eu acho é um campo tão vasto e tão aberto que chega a ser um campo minado. Porque o eu acho, eu posso achar. O que eu posso achar? Eu acho o que eu quiser que eu acho. Eu acho que o pé de laranja podia dar melancia. Eu posso achar isso? Claro que eu posso. Até uma melancia cair de lá para cá e bater no meio da testa, né? Então assim, a gente vai falar um pouquinho da Bíblia agora, o que ela fala sobre ofertas. E não o que eu acho, mas vamos tirar da Bíblia o que ela tem para dizer para nós nessa noite. Projeta para mim aqui 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. E vamos ler juntos para chegarmos a uma conclusão. Paulo dá uma instrução à igreja de Coríntios e essa instrução é fantástica. Ele diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter com vocês e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Coloca para mim a versão NVT. É o mesmo versículo numa versão diferente, ou seja, é a mesma coisa em outras palavras. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, para que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Troca a versão. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitassem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Segura aí, deixa esse versículo projetado para mim. Vamos só contextualizar. A igreja de Coríntios prepara uma oferta e eles dizem assim: eu quero enviar uma oferta para vocês. E Paulo diz assim: beleza, vocês vão enviar uma oferta para nós, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar, eu achei necessário, eu achei prudente, eu achei conveniente enviar alguns irmãos antes, para que eles preparem com vocês a contribuição que vocês prometeram. A igreja de Coríntios promete ajudar, e nessa promessa de ajudar, Paulo diz assim: que maravilha a sua promessa de ajudar, financeiramente falando, mas eu vou enviar uns irmãos para ajudar vocês a prepararem a oferta de vocês. E a questão toda desse versículo, a pergunta-chave é o seguinte: o que é preparar a oferta? Porque ele diz assim, antes eles vão ajudar nos preparativos para a contribuição que vocês prometeram. E o que é preparar a contribuição? Essa é a pergunta desse versículo. É avisar que vai rolar? Não. Porque se fosse para alguém ir antes para avisar que vai rolar uma oferta, olha o que o versículo diz assim, a contribuição que vocês prometeram, está no passado. Então não era para avisar que ia rolar, a galera já sabia, eles tinham prometido. Então o que é preparar a oferta? Tentar o engajamento dessa galera, fazer com que eles se envolvessem nessa contribuição? Também não.
por que a gente chega nessa conclusão? Porque o mesmo irmão que diz assim, ó, ei, se vocês prometeram, vocês estavam sabendo. Se vocês se disponibilizaram em dizer, a gente quer ajudar, então vocês não precisam ser engajados, vocês já estão participando. Então preparar a oferta aqui não é nem avisar que vai rolar e nem tentar um engajamento na galera. Todo mundo já estava participando. Então o que é preparar a oferta? Por que Paulo envia antes alguns irmãos para ajudar aquela galera que teve a iniciativa de preparar uma oferta? Ele diz assim, ó, para que ela esteja pronta como oferta generosa e não como dado algo com avareza. Gente, eu tinha uma seguinte ideia. A minha ideia era que uma expressão de generosidade era alguém que doa. Alguém que doa expressa generosidade. Essa era a minha ideia de expressão de generosidade. Mas a gente viu aqui que alguém pode doar e essa doação não expressar a generosidade. Essa doação pode expressar a avareza. E eu achava que a expressão de avareza era a indisponibilidade de doar. Só que a Bíblia também não diz isso, porque ele diz assim, ó, que muitas ofertas foram dadas e não chegaram como uma expressão de generosidade. A oferta de Caim chega como uma expressão de avareza. A oferta de Ananias e Safira chega como uma expressão de avareza. Se doar, e o simples fato de doar fosse uma expressão de generosidade, doar por doar, qualquer coisa que eu doasse, estava valendo. Mas a Bíblia também não diz isso. A Bíblia deixa muito claro para nós aqui, ei, expressão de generosidade nas nossas ofertas. A gente tem que entender que a nossa oferta comunica algo. A Bíblia diz que as nossas ofertas falam. Esses dias a gente falou no grupo de vida e quando Aleph conduzia aquele grupo de vida, ele falava em Hebreus 11:4 que a oferta de Abel falou e que ainda fala até hoje. A oferta de Abel é lá em Gênesis. São os primeiros filhos de Adão. A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala até nos dias de hoje. A nossa oferta fala. A nossa oferta expressa, ela conversa. Ela pode expressar generosidade ou avareza. Agora vamos entender uma coisa. Se a nossa oferta, se preparar a oferta não é nem avisar que vai rolar, nem tentar um engajamento, e dar por dar não é expressão de generosidade, porque às vezes você pode dar como uma expressão de avareza. O que é preparar a oferta? E por que sempre antes do momento da oferta a gente dá uma pregadinha? Pastor, por que sempre antes da oferta tem que rolar aquela mensagenzinha pequena sobre a oferta? Todo mundo não sabe que vai rolar a oferta nesse momento? Sabe. Então não é para avisar. A maioria já entendeu e já está engajado. Então não é para buscar engajamento, mas qual é a verdadeira intenção? Vamos continuar lendo Coríntios. Coloca para mim o versículo 6. Porque a própria Bíblia tem que responder a própria Bíblia. As nossas perguntas sobre a Bíblia, a resposta está nela. E o versículo seguinte ele diz assim, ó, depois dele dizer assim, ó, eu vou mandar uma galera antes para ajudar vocês a prepararem a oferta de vocês. Isso não tem a ver com avisar que vai rolar. Isso tem a ver com, olha só, ele diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. O próximo. Cada um
dê conforme determinou no teu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Deixa esse versículo aí. Você sabe o que é preparar a nossa oferta? É entender que a nossa oferta fala do nosso coração. A nossa oferta comunica como está o nosso coração. A nossa oferta fala. Então preparar a nossa oferta, a gente tem esse momento de preparação, não é para estimular e não é nem com o objetivo de fazer com que você doe ou doe mais, mas a intenção é que você faça a coisa certa do jeito certo, porque o que Deus quer nos levar é um alinhamento de coração. Não é o fazer por fazer, mas é o fazer a coisa certa pela motivação certa. Eu costumo dizer sempre, imagina alguém que diz para você assim, ó, eu te amo e quero expressar o meu amor por você. Aí você diz assim, por que você me ama e quer expressar seu amor por mim? Porque a minha esposa mandou. Oxi, ela disse, vai lá, fala pro Davi que ele mora no seu coração. Fala pro Davi que você ama ele. Eu estou com vontade de meter a mãozada na orelha do Davi. Davi nem foi para os homens de honra. Fica com esse negócio de trabalhar, dirigir caminhão. Não, amor, mas a gente tem que amar, tá bom. Ô Davi, minha esposa mandou dizer que eu te amo. Oxe, não é para dizer que ama? Pronto. Não é para dar, não é para ofertar, Deus não pediu, então toma Deus aqui, ó, aí. Deixa eu dizer para você, essa expressão, fala ou não fala? Fala. As nossas ofertas falam. Sabe? A gente tem que entender que tudo que a gente faz comunica alguma coisa. E a nossa oferta comunica. Então qual é o nosso objetivo de hoje? Engajamento. Avisar que vai rolar. Todo mundo já sabe. As crianças, vocês vão ver aqui. Gente, quando chega num determinado culto, a gente tem uma oração pelas crianças. Quando eu termino aqui e quero fazer alguma outra coisa antes delas subirem para a gente orar por elas, eu tenho que avisar elas, porque quando vai terminando elas vão subindo, porque elas já sabem o que vai rolar. Então a nossa intenção hoje é motivar a você expressar um coração generoso. Motivar você a expressar um coração que ama a Deus. Dizer assim, Senhor, eu estou fazendo, mas eu quero aprender a fazer pela motivação correta. Eu quero levar essa noite a estar cada vez mais entendendo o teu carinho, o teu amor por mim. E eu quero estar fazendo as coisas para ti corretas, mas com a motivação correta no meu coração. Eu quero entender o que essa galera está fazendo, para que eu, quando começar a fazer, eu diga assim, eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Amém? Que a nossa oferta nessa noite expresse generosidade e amor a Ele. Que ela declare para Ele, não estou fazendo porque sou obrigado, ou porque ninguém mandou, nem porque ninguém me constrangeu, e nem por tristeza, e nem por necessidade. Eu estou fazendo porque eu te amo. E eu quero que essa doação expresse esse amor. Amém? A gente tem várias maneiras de você expressar esse amor por Ele através das suas ofertas. Você pode apontar a câmera do seu celular para cá, fazer um Pix. Tem o símbolo do Pix também nos envelopes. Se você precisar do envelope para colocar o dinheiro ali, você levanta a sua mão, que alguém lá do fundo vai até você e leva o envelope para você depositar aqui no nosso gasofilácio. Se você, pastor, não tenho, eu quero... Faça uma oferta, coloque no teu coração. A Bíblia diz assim, ó, a oferta começa no meu coração. Declare aí no teu coração, Pai, não tenho nada para dar hoje, mas eu quero dar tal coisa. Me proporcione dar. E que essa oferta expresse para Ele não só a nossa generosidade de ter um coração generoso como o dele, mas que expresse para Ele amor. Vamos louvar? Glória a Deus! Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo.
te engrandecer. Receba a nossa fé, a nossa oferta, o nosso louvor, Pai. Oh, Pai, que ela seja agradável a Ti, Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, Pai, por aqueles que apresentaram a Tua oferta, o Teu dízimo, a Tua melhor oferta, Pai. Por aqueles que disseram assim, eu não tenho nada, mas apresentaram a melhor ação, mas apresentaram aquele desejo no coração. Pai, cuida de cada um, Jesus. Ministra no coração, continua ministrando. Que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo como nós já estamos sentindo aqui neste lugar. Que nós possamos ser alcançados, tocados, restaurados, transformados, Jesus. Muda a história, Jesus. Constrói histórias novas, Pai, nas nossas vidas, Jesus. Pai, cuida da gente, Pai. Senhor, nós estamos aqui para Te louvar. Receba a nossa oferta, Pai. Receba a nossa oração. Nós oramos hoje pelo ministrante da noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele. Que ele possa estar ministrando aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Que não saia nada além do que o Senhor queira, Pai. Que seja tudo conforme o Senhor desejou. Aleluia. Que nós possamos ser alcançados nessa noite, Pai. E nós agradecemos por esse momento de louvor, de adoração, de oferta. E nós queremos dizer que nós somos felizes em Cristo, porque o Senhor morreu para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Gente, eu quero lembrar vocês que nós vamos ter aqui, dia 21 de maio, a nossa vigília. Começa às 10 horas da noite e a gente vai até umas 2 da manhã aí. E vai ser uma programação totalmente diferente, em oração, louvor, várias palavras, café e chá não pode faltar. E tenho certeza que Jesus vai derramar o seu poder sobre nós. Nós temos na quarta-feira agora grupo de vida, e vai ser lá na casa do irmão Cláudio. Você está convidado, vai ser na casa do Cláudio, da Cris e do Claudinho. E eu peço que vocês compareçam, vai ser uma bênção. Quem ainda não participou do nosso grupo de vida, é algo à parte, totalmente diferente desse molde. A gente senta a galera numa roda e todo mundo conversa, todo mundo fala, todo mundo tira suas dúvidas, todo mundo pode falar suas achologias, para a gente buscar se elas se enquadram na Bíblia. É algo fantástico, a gente movimenta nos dons, a gente ora, a gente cresce junto e todo mundo aprende. Não é só uma pessoa falando e todo mundo sentado escutando. A gente tem o nosso grupo de vida em ação, que acontece lá no estacionamento do Hospital do Oeste, e a gente está voltando com ele. Ele parou por causa da pandemia, e a gente leva o grupo de vida que é na casa para o estacionamento do Hospital do Oeste. As pessoas que não poderiam sair lá do hospital, como visitantes, médicos, faxineiros, os necessitados, não poderiam ir nas casas do grupo de vida. A gente leva o grupo de vida lá para eles, porque a gente entende que a igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas. E a gente tem que se lançar no mar, e a gente tem que ir atrás das pessoas que estão necessitadas. A gente entende que isso é que é o verdadeiro cristianismo. A gente tem que fazer alguma coisa por quem precisa, mas a gente tem que estar bem para poder fazer isso. Amém? Nós temos também o nosso estudo, todo segundo sábado do mês. E, gente, é outra coisa à parte. Quem tem fome e sede de Bíblia e quer aprender mais, a gente tem um estudo sistemático. A gente pega um tema e aí vai versículo por versículo, palavra por palavra, o que aquilo está querendo dizer. O último estudo que a gente teve, a gente foi entender o que a Bíblia queria dizer sobre o que é ser um homem espiritual, o que é ser um homem carnal e o que é ser um homem natural. E a gente ficou a noite toda ali tirando da Bíblia cada detalhe que ela fala sobre como eu posso ser mais espiritual e quais são as características de eu estar sendo um homem carnal. E a gente vai abordar um outro tema fantástico nesse próximo estudo. Cara, se você nunca teve a oportunidade de ir, eu faço assim muito esforço do que você tire um sábado para ir. Sempre na Chácara das Palmeiras, 6h30. Está sendo na Chácara Quintal do Paraíso, saída para São Desidério.
Nesse sábado agora vai ser no Quintal do Paraíso. Às vezes a gente faz também, vai mudando, e a gente faz na Chácara das Palmeiras. A data está errada, mas é no segundo sábado do mês. Beleza? Sempre, segundo sábado do mês. Quando tem alguma alteração, a gente avisa. Amém? Tem mais alguma coisa para avisar? Não, né? Glória a Deus por isso. Turma, agora chegou a hora de quê? Orar por quem? Pelas nossas crianças? Será? Eu acho que é, hein? Sobe pra cá, turminha. Eu quero que as tias de hoje subam aqui também para a gente estar orando. A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder, e nós vamos declarar nessa noite sobre a vida delas. Vamos subir para cá. Eu quero te convidar, você que pode ficar em pé, e estendam as suas mãos para cá, que nós vamos declarar nessa noite sobre a vida delas. E eu quero pedir à igreja para estar orando hoje. Vamos declarar: Pai querido, abençoa as nossas crianças. Que os seus pais possam criar elas nos caminhos do Senhor. E que nós, como igreja, possamos auxiliar eles nessa tarefa. Abençoa o tempo deles ali no Ministério Kids. Que eles possam aprender mais de Deus. Abençoa a vida das irmãs que abdicaram de participar do culto aqui no templo para ministrar um culto na vida deles nessa noite. Abençoe o culto deles em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. A irmã Tiara já fez uma oração linda e fantástica aqui para nós. E nessa noite, eu quero falar um pouco mais sobre generosidade. Eu quero que a gente compreenda um pouco mais sobre a palavra generosidade e o que a Bíblia fala sobre a generosidade. A gente precisa entender um pouco mais sobre o que é ser uma pessoa generosa e como a gente pode ser uma pessoa generosa. Porque às vezes a gente entende que ser generoso é dar. E a gente viu hoje na Bíblia muito claro que o nosso ato de doar pode expressar a avareza. Mas a gente tem que entender um pouco mais sobre a generosidade. E eu quero que a gente não fique na minha achologia, mas que a gente fique no que a Bíblia diz sobre o assunto. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 9. E vamos entender um pouco mais, porque Deus, Ele é extremamente generoso. Quem acredita que Deus é generoso? Gente, olha só para você ter uma ideia. A Bíblia diz assim, ó: porque Deus deu o seu único filho em favor de nós, para que através do sacrifício de morte dele, os nossos pecados fossem sarados. Você tem noção disso? Ele deu para nós, sabe o quê? O que de melhor Ele tinha. Deus é extremamente generoso. Ele diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Pede, que eu tenho para dar de maneira generosa, abundante, numa medida transbordante, sacudida e calcada. É a minha medida que eu tenho para dar para vocês. Deus é extremamente generoso. Vamos entender um pouco mais sobre a generosidade bíblica. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Muda essa iluminação para a galera. Tem algumas pessoas com Bíblia. Isso. Ótimo. Quem pode glorificar a Deus por essas luzes? Eita Jesus. Menino, eu quero dar um doce. Esse aqui é os filhos do Cláudio, ó. Vou mostrar para vocês os filhos do Cláudio. Esses daqui são os filhos do Cláudio, tá vendo?
Eu quero dar um doce para vocês dizerem para mim quem é quem aqui. Ele sabe cada fio desse aqui. Ele pegava os fios aqui e ia passar. Esses fios estão correndo esse teto todo. E a gente puxava um fio de lá para cá, ele pegava na ponta assim, dava um nozinho, fazia um negócio. Ele puxava e dizia assim: esse fio aqui é daquela lâmpada lá. Eu disse: moço, pastor, liga aí. Aí ligava e disse: rapaz, trem é quem sabe, né? Mas eu quero glorificar a Deus pela vida de todas as pessoas que ficaram aqui até 1h, fazendo cada buraquinho desse aí, correndo, botando um fiozinho, para que essa iluminação ficasse melhor. E é só o começo, a gente ainda vai melhorar muito ela. Teve pessoas que não puderam participar, claro que sim, devido a não poder, e não ao não querer. Mas deixa eu dizer para você, não fica triste não, vai ter muita oportunidade, porque a gente ainda precisa fazer muita coisa aqui. Isso aqui é só o início da nossa iluminação. Eu disse assim no culto passado: quando vocês chegarem aqui, vocês vão encontrar uma iluminação totalmente diferente. Mas da próxima vez que vocês chegarem aqui, os filhos do Cláudio vai estar tudo escondidinho ali, bem bonitinho. E a gente vai melhorar mais ainda, porque isso faz com que o reino de Deus cresça. Isso é o reino de Deus. Amém? Então, quero agradecer por cada um que teve aqui, cara. A galera saiu cortando esses negocinhos aqui. E você mexer com gesso, esse pozinho de gesso, é um negocinho que a turma saiu branco. O Aleph saiu assim, que a mulher dele olhou para ele e disse: oxe, cadê meu negão, rapaz? Trocaram. E eu disse: não, quando você chegar em casa, dá umas batidas nele assim, que o negão volta. E eu acho que ela bateu, que no outro dia ele estava quebrado. Não falei o pé da letra, né? Mas vamos lá, vamos para a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz assim, ó: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em uma ação de graças a Deus. Volta para mim o 10. Coloca outra versão, por favor. Olha só: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia. Quem é que dá a semente? É o mesmo versículo, porque o outro versículo diz assim, ó: a outra versão diz assim, ó: aquele que dá a semente é quem faz ela crescer. Algum de nós tem o poder de fazer uma semente germinar e crescer? Não. Então ele está falando aqui o seguinte, em outras palavras: é Deus quem supre a semente para o que semeia. É Deus quem dá a semente para quem está plantando. E ele diz assim, ó: é o mesmo Deus que depois também dá o pão para o alimento. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Sabe o que está dizendo aqui? Vamos lá, e eu quero que vocês leiam comigo e me corrijam se eu estiver errado. Ele diz que Deus é quem dá a semente para nós plantarmos. Só que ele diz assim, Ele não dá só a semente, Ele dá também o pão. A Bíblia está dizendo que Ele dá o pão para quem planta? Não. Ele diz que Ele dá a semente para quem semeia. Para quem planta. Ele dá o pão para quem se alimenta. Pão é o quê? Alimento. É para mim desfrutar. É para eu comer. Pão é para mim comer. Semente é para mim plantar. Ele dá pão
Ele dá semente para plantar e pão para comer. Só que aí agora ele diz assim, ó, é Deus quem supre a semente para aqueles que estão semeando. E é o mesmo Deus que depois dá o pão como alimento. E aí agora ele diz assim, ó, da mesma forma, Ele proverá e multiplicará o pão? Não. Ele multiplicará a semente. Você sabe por que Ele multiplica a semente? Por que Ele não multiplica o pão? Por que Ele não multiplica o pão? E multiplicar a semente, ele diz aqui, ó, Ele proverá e multiplicará a sua sementeira e produzirá por meio de vocês muitos frutos. Pão dá fruto? Não, cara, pão não dá fruto. Semente dá fruto. Só que deixa eu dizer para você uma coisa: a semente que germina e dá fruto, o fruto alimenta. E a gente tem que entender assim: da mesma forma que Ele provém, Ele multiplica a nossa semente e Ele multiplica o nosso alimento. Entendeu? Só que a gente tem que entender o seguinte: Deus não quer multiplicar o seu pão, Deus quer multiplicar a sua semente. Você sabe por quê? Porque quando Ele multiplica o seu pão, você come mais. E quando Ele multiplica a sua semente, você planta mais. E aí agora Ele diz assim, ó, em vez de você estar comendo mais e ficando obeso, Ele diz assim: por meio de vocês, muitos frutos de justiça serão gerados. Deus não quer que a gente seja abençoado para a gente virar uma represa. Chega em mim, para, chega em mim, para, chega em mim, para, chega em mim, para, chega em mim, para. Tudo que chega em mim, para. E aí eu vou acumulando como se fosse uma represa. Deus quer que você se torne um leito de um rio. Água entra, água sai, e nunca para de entrar, e nunca para de sair, e está sempre cheio, e água entra e água sai, e nunca para de sair, mas também nunca para de entrar, e está sempre cheio. Essa é a vontade de Deus para nós. Abre para mim Salmos 18, 25. E vamos entender que eu quero ler com vocês um versículo que eu li há algum tempo aqui, para a gente entender como é que Deus se revela a nós. Olha só o que a Bíblia fala. Ele diz assim: aos fiéis te mostras fiel, e ao íntegro te mostras integridade. Próximo versículo. Aos puros te mostra puro, mas ao perverso te mostra perverso? Não, aqui diz astuto. Vamos ler uma outra versão. Coloca para mim a Almeida, Revista e Atualizada, vê se tem aí. Muda a versão para ver se a gente chega nela. Ao puro te mostra puro, mas ao perverso te mostra astuto. Ao puro te mostras puro, mas ao perverso te mostras indomável. Não é essa versão que eu quero. Vê a próxima. Ao puro te mostras puro, mas com o perverso reages à altura. Tudo isso dá a entender muitas coisas. A gente acha assim, quando alguém diz assim para você: rapaz, o cara me ofendeu, mas eu reagi à altura dele. Na nossa mente, o que é reagir à altura? Devolver na mesma moeda. Mas Deus manda a gente devolver na mesma moeda? Deus diz assim, ó: amem os que te odeiam, e orem
pelos que vos perseguem. Tem uma versão que, se alguém tiver aí, eu queria que vocês lessem, mas é a Almeida Revista e Atualizada, eu esqueci de colocar ali. Mas ela diz assim, ó, eu vou colocar no grupo e depois vocês pesquisam. É a versão que mais se aproxima e retrata o original. Ela diz assim, ó: para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostras puro, mas com o perverso inflexível. E o que é? Está aqui. Tu te mostras puro para com o puro e inflexível para com o perverso. E vamos entender o que é a inflexibilidade de Deus. Porque imagina, o versículo está dizendo assim, ó: se eu me revelo e me mostro fiel para com Deus, eu vou ter Deus se inclinando para mim e revelando a mim a sua fidelidade. Se eu me mostro íntegro perante Deus, eu vou ver Deus se inclinando a mim e revelando para mim a sua integridade. Mas quando eu me revelo perverso diante de Deus, Deus faz o quê? Me trata com perversidade? Não, porque Ele não é perverso. Ele se forma, se revela inflexível. Sabe o que Ele faz? Nada. Sabe o que Ele mostra para mim? Nada. Quem ouviu a frase, o mal por si se destrói? Sabe por que o mal por si se destrói? Porque quando eu sou perverso, Deus me ignora com a minha perversidade. E você sabe quem é que me destrói e quem se revela para mim? A minha perversidade é que vai me consumir. E seguindo nessa mesma linha, eu acredito que a gente pode dizer assim, ó: ei, para com o generoso, generoso te mostras, mas para com o avarento, eu acho que Deus olha e diz assim: para você, cabeção, eu não me revelo inflexível, eu não me mostro de forma alguma para você. Aí agora eu entendo assim, ó, uma atitude de avareza, ela nos cega para com a generosidade de Deus. O perverso deixa de ver a bondade de Deus, porque Deus olha para o perverso e Ele não vai se inclinar para ele com perversidade, porque Deus não tem maldade, não tem perversidade, não tem nada de maligno nele, porque Ele é amor. Deus não se revela para nós perverso, nem arrogante, nem avarento. Ele é generoso, e sempre que nós manifestamos as características dele em nós, Ele se revela para nós como nós nos revelamos para Ele. Vem cá, está escrito isso aqui ou não está? Ele se revela fiel para com o bondoso? Não, e nem bondoso para com o fiel. Então Ele se revela generoso para com o fiel? Não, e nem fiel para com o generoso. Ele se revela generoso para com o generoso. Ele se revela para nós, à medida que nós nos revelamos para Ele. E o que acontece quando eu me revelo avarento para com Deus? Eu fico cego. Ele fica inflexível, e eu não consigo ver a generosidade dele se manifestar na minha vida. Bacana isso, né? Legal. Aí, se é eu do lado daí, eu disse assim: mostra para mim na Bíblia, pastor. O que você falou aí eu achei interessante, mas vamos ver um exemplo na Bíblia, cara. A Bíblia é massa demais, velho. É fantástica, porque ela nunca vai dar para nós um caminho e dizer assim, ó: ei, aqui é o caminho, se vira nos 30, nego. Não. Ele diz assim, ó: esse é o caminho,
Se você quer ver a generosidade de Deus sendo revelada na sua vida, seja generoso. Mas quando a tua avareza for revelada, Ele se mostrará inflexível a você. Ele vai deixar de te revelar a generosidade dele, e você vai ficar cego para o que Ele pode fazer por você. Você vai ficar cego para a generosidade dele, porque Ele não vai revelar para você uma generosidade se você está sendo avarento, e nem vai ser avarento com você, porque nele não há avareza. Ele é generoso e tem para dar, e está muito doido para dar para nós. Tanto é porque Ele deu o seu único filho, e a Bíblia diz que Ele tem e está disposto a dar. Agora vamos lá, eu quero ver na Bíblia. Abre aí Marcos capítulo 8, versículo 1. E vamos ver uma cegueira espiritual de uma galera que foi cega, porque não tem como você enxergar isso de outra forma. Vamos ver um exemplo na Bíblia de uma atitude de avareza cegando uma galera para a generosidade de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Só até o 5. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Foca nisso aqui, volta lá o 5. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães eles disseram que tinham? 7, eles responderam. Amém? Pula aí para o versículo 8. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Quantos cestos eles recolheram? Quem comeu? Todo mundo comeu. Todos comeram à vontade. Sabe o que a gente está falando aqui? Da segunda multiplicação. Todo mundo comeu, foi multiplicado, sobraram 7 cestos grandes com as sobras. Vai para mim aí para o versículo 14, para a gente poder adiantar, o nosso tempo é curto. Os discípulos, coloca o 13. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Então vamos contextualizar. Jesus estava num deserto, aonde mais ou menos 4.000 pessoas tinham acompanhado ele, ouvindo ele falando das coisas. Quando chega lá, ele agora vai entrar no barco para atravessar para o outro lado do mar. E aquela galera vai ser despedida, para voltar para as casas deles. Jesus diz: não pode despedir esse povo com fome, a gente precisa alimentar eles. E os discípulos disseram: aonde a gente vai arrumar comida nesse deserto para alimentar esse povo? E Jesus disse assim: quantos pães vocês têm? 7. E aí Jesus faz a multiplicação dos pães. Todo mundo come e sobra quantos cestos cheios? 7. Aí agora essa galera entra no barco e vai atravessar para o outro lado. Versículo 14. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Em outras versões diz assim: os discípulos, porém, se esqueceram de levar pão. Tinham no barco apenas quantos pães? 1 pão. Espera ainda.
Se eles esqueceram de levar comida, como é que no barco eles tinham um pão? Essa conta não está batendo. Sabe por que essa conta não está batendo? Porque lá quando Jesus pergunta para eles, quantos pães vocês têm? Não tinham 7 pães, tinham 8. Porque se eles esqueceram de levar comida para o barco, esse um pão que está aparecendo aqui, já estava lá o tempo todo. Então o que acontece? Está a multidão toda reunida, e Jesus disse assim, não despede o povo sem alimentá-los. Onde é que a gente vai arrumar comida para alimentar essa galera? Vocês têm quantos pães? Tiago, vamos fazer um levantamento aqui. E aí sai a galera agora. Acredito que eles formaram uma dupla de uma equipe de 12, dividiram a galera que estava ali. Vocês têm quantos pão? Ângela, você trouxe quantos pães? Trouxe pão não. Irmão Cláudio trouxe quantos pães? Trouxe 1. E cada um saiu. Você trouxe quantos pães? Trouxe nenhum. E você? Nenhum. E você? Nenhum. E você? Nenhum. Juntou todo mundo, e aí quantos pães a gente tem? 8. Bora lá falar para o mestre, a gente tem 8. Não. 7. Não, temos 8. Não, cara. 7. Deixa o nosso. Mas tem 7. Deixa o nosso. Na multiplicação primeira dos pães que ele fez, eram 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo comeu. 7 ele não vai multiplicar para todo mundo? Deixa o nosso. Quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? 7. Agora, vamos continuar. Coloca para mim o 15. Enquanto estavam atravessando o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus de Herodes. Quando ele fala o fermento dos fariseus, ele estava se referindo à doutrina dos fariseus. Porque ele disse o seguinte: a doutrina dos fariseus é o seguinte: façam o que eu estou dizendo, mas não façam o que eu faço. E ele diz: cuidado com essa doutrina, porque essa doutrina é perigosa. Essa doutrina de que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Pode deixar o versículo, a gente vai continuar. Essa doutrina do que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, é perigosa. Essa doutrina é dos fariseus. Jesus Cristo pregou: faz o que eu faço. E ele diz: cuidado. Coloca para nós aí o 15. Pode deixar projetado, não tira não, tá? Por que faltou o retorno para mim? Então atravessaram para o mar e os advertiu: fiquem atentos, cuidado com o fermento dos fariseus. O 16. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Sabe o que eles estavam achando? Eles estavam dizendo assim: ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer pão. A gente não pensou na viagem do barco no pão. Por quê? Imagina, gente, eles estão acabando de vir de uma multiplicação aonde sobraram quantos cestos cheios? 7 cestos de pão cheio. O que é que eles fizeram com esses cestos de pão cheio? Semearam, deram para a galera levar, fizeram qualquer coisa. Eles só não lembraram de guardar um pouco para a viagem de barco. Esqueceram, não lembraram de levar pão. E Jesus está falando: cuidado com essa doutrina de faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eles está falando isso aí porque a gente esqueceu de trazer o pão. Aí agora, olha o 17. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está endurecido e não conseguem compreender?
Coloca para mim uma outra versão. Volta no 17, deixa ela. E muda essa versão, por favor. Bota a NVI. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais? Bota a NVI. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Gente, eu não consigo compreender Jesus falando essas palavras em tom de alegria, em tom de aprovação. Eu não consigo alguém chegar para alguém e dizer assim: ei, vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo, o coração de vocês está endurecido. Eu não vejo Jesus falando essas palavras alegre. Eu vejo Jesus falando essas palavras com muita raiva, com muito fervor, dizendo: cara, como é que eu estou falando para vocês de doutrina, eu estou falando para vocês de coração, vocês estão cegos, vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo. Que coração duro é esse que vocês não estão enxergando? Coloca o 18. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Aí ele diz de novo: não se lembram quando eu parti os 5 pães, quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Quantos, gente? Os discípulos responderam: quantos? Quando eu multipliquei 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços sobraram? Próximo versículo. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, volta para mim. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês receberam? Ele estava falando da primeira multiplicação de pães, que rolou há alguns meses atrás. Aí agora o próximo. Ele diz: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Ele estava falando do que tinha acabado de rolar. Acabou de rolar ali na praia e eles entraram no barco. Recente, agorinha. Aí olha o próximo. E ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? Gente, para analisar aqui. Eu estou andando com Jesus, e Jesus está no meio do deserto, e não tem nada para alimentar a multidão, todo mundo com fome. E Jesus diz assim: o que é que vocês têm, cara? 5 pães, traz aí. E Jesus multiplica os 5 pães, e sobram 12 cestos cheios, e todo mundo come. A mesma situação de novo, todo mundo lá. E Jesus diz: cara, alimenta essa multidão, não deixa elas irem. O que Jesus estava esperando? Poxa, eles participaram da primeira multiplicação, eles tinham que ter entendido. Eles viram e dizem assim, ó. Bota o versículo 4. Aí está na segunda multiplicação, o que acabou de rolar ali. Quando os seus discípulos viram assim, Jesus dizendo: alimenta o povo. Ele diz assim: aonde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão para alimentar essa galera? Gente, se fosse algo que eles nunca tivessem visto no mundo alguém fazer, e nem ninguém falar em fazer aquilo, a gente ia compreender. Mas eles já tinham visto Jesus multiplicar os 5 pães e alimentar todo mundo, e sobrar 12 cestos cheios. Aí agora Jesus vira e diz assim: ei, alimenta o povo. Ele diz assim: nesse deserto, quem poderia? Eles já tinham visto Jesus fazer aquilo com 5 pães, velho. Vocês estão entendendo? Aí agora, Jesus chega agora perante eles e diz assim: ei, coloca para mim agora o 16. Perdão, o 18. Não, perdão, coloca o 14. Essa galera vê a primeira multiplicação dos pães.
essa galera vê a segunda multiplicação dos pães que acabou de rolar, acabou de acontecer. E aí agora eles dizem assim: esquecemos o pão, não tem pão. Eu imagino que a expressão, o que Jesus esperava deles, velho, depois de ter visto um negócio tão extraordinário daquele, era dizer assim: faz a parada do pão, mestre, aquilo foi insano, cara. Eu acho que Jesus estava olhando assim, esperando a reação deles, dizer assim: eu acabei de ver o Senhor multiplicar o pão, faz de novo, velho, multiplica aqui. A gente não tem que preocupar com pão e comida não, a gente está andando com aquele que multiplica o pão, faz a parada do pão de novo. Sabe o que eles dizem? Esquecemos a comida, e agora? O que a gente vai fazer? Sabe o que Jesus olha para eles? Ele diz assim: vocês têm olhos, mas não veem, porque vocês estão cegos. Aí ele diz assim, ó: vocês não estão lembrando, velho? Você sabe por que vocês não estão lembrando? Porque, como dizem em alguns lugares, tinha uma turma envolvida no pão mocosado. Porque quando chega a turma e diz assim: tem quantos pães? 8. Aí alguém diz assim: 7, guarda o nosso. Aí Jesus diz assim: ei, quantos pães foi multiplicado na primeira multiplicação? 5. E quantos cestos sobraram? 12. Quantos foram multiplicados agora na segunda multiplicação que acabou de rolar? 7. Quantos sobraram? 7. Por quê? Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito fielmente, que tinha 5 da turma envolvido na conspiração do pão mocosado. E eu tenho uma leve suspeita que Tomé e Judas estavam no meio dessa galera. A Bíblia não diz. Um pela incredulidade e o outro pela avareza. Eu acredito que ele disse assim: rapaz, bora mocosar o nosso. Eu acredito que o outro disse assim: vai que ele não dá conta de ir. Vai que ele não acerta fazer esse negócio de multiplicar de novo. Sei não, viu? Mocosa um aqui, rapaz. Porque quando termina a segunda multiplicação, 7 voltam para casa com os cestos cheios e 5 com os cestos vazios. Sabe por quê? Porque Deus cega o avarento na sua própria avareza. Ele não revela o que tem à disposição deles. 5 voltam para ali, naquele mesmo lugar aonde tinha multiplicação, aonde tinha generosidade e fartura, voltam com os cestos vazios, porque foram avarentos. E Deus olha para a avareza deles e faz o quê? Nada. E o que existe com quem se revela avarento para Deus? Cara, olha só, gente, sou eu que estou vendo coisa ou está escrito aqui? Vocês têm olhos, mas vocês não estão enxergando. Vocês não conseguem compreender quantos cestos tinham. Quantos pães tinham? 5. Quantos cestos sobrou? 12. Agora entenda, não era problema de amnésia. Por quê? Porque Jesus pergunta, coloca o 19. Porque se fosse problema de amnésia, eles não se lembrariam. Jesus poderia ter só dito assim: ei, vocês não estão se lembrando da multiplicação anterior e dessa? Ele diz assim, ó: ei, quantos pedaços vocês recolheram? Eles dizem 12. Quem responde? Responderam eles 12. Eles lembravam do que tinha acontecido. Eles só não conseguiam enxergar quem estava ali do lado deles. E você sabe qual é o problema da nossa avareza? Ela nos cega para a generosidade de Deus. Deus está do nosso lado, querendo revelar a generosidade dele, a disposição. Sabe quando você tem assim, morrendo de sede, o copo d'água do lado, você não consegue
enxergar. E é isso que a avareza faz com as pessoas. E eu gostaria que nós terminássemos o nosso culto de hoje fazendo duas coisas. Orar. Nós vamos orar para Deus estar derramando sobre nós a sua generosidade. Porque a Bíblia deixa muito claro que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho. A gente está numa geração que fala que conhece o amor de Deus, mas que tem dificuldade de doar. A gente está numa geração que a gente fala que conhece o amor de Deus, que conhece a generosidade de Deus, mas quando fala em se doar, existe uma indisposição muito grande de doar. E quando eu falo de doar, generosidade não envolve só dinheiro, é qualquer sacrifício de qualquer coisa de valor. E uma carona hoje, meu amigo, tá caro. Olha, se uma pessoa dá uma carona para você, pode dar um abraço nela e dizer assim: rapaz, que atitude generosa é essa de você me dar uma carona, viu? Porque com a gasolina 7,60 é um sinal de muita generosidade. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente precisa entender esse coração que Deus quer que a gente tenha e corresponder com esse Deus. Porque Deus quer que a gente viva e que a gente enxergue Ele do nosso lado, com a generosidade que está à nossa disposição. Deus quer que Ele quer se inclinar para nós e revelar para nós a sua generosidade. E para que a gente entenda, coloca para mim Filipenses capítulo 4, versículo 17. A gente vai ver Paulo falando com a igreja dos Filipenses sobre uma doação, uma oferta que eles fizeram. Filipenses diz assim, ó: quando não que eu esteja procurando, Paulo está dizendo, o pastor da igreja Paulo diz, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Coloca uma outra versão para mim, por favor. Ele diz assim: não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Paulo está dizendo assim: eu não busco a oferta de vocês, o que eu quero é o que a atitude de vocês vai gerar para vocês, que é abrir a visão sobre a generosidade de Deus que está disponível perto de vocês. É abrir os olhos espirituais de vocês para que vocês possam conseguir enxergar o que Deus tem à disposição. Então Paulo está dizendo assim: quando eu estou falando para vocês de oferta e de generosidade, eu não estou falando isso porque eu quero receber de vocês, é porque eu quero entregar a vocês. E nós como igreja estamos aqui para nos gastar e nos entregar a vocês, e não querer receber de vocês como igreja. E para que vocês entendam que nós não procuramos os donativos, as ofertas, que não queremos, nós não queremos nada para a igreja, mas eu gostaria que nessa noite, a gente, além de orar, que a gente fizesse algo prático. Porque não existe uma forma melhor da gente compreender as coisas do que a gente praticar. Não vai ter uma oferta para provar que não buscamos o donativo, para proteger a nossa igreja e que vocês possam compreender que nós não estamos procurando os donativos de vocês. Não vai ser uma oferta. Quero que você decida hoje no seu coração, e eu gostaria que todo mundo fizesse isso,
todo mundo decidisse no seu coração, você que está aqui hoje participando desse culto, mesmo que você esteja nos visitando, seja pela segunda vez, seja a primeira vez, eu queria que você decidisse no seu coração nessa noite. Você que está nos assistindo pela internet, que vai assistir o nosso culto online, eu queria que você também participasse, que você decidisse no seu coração de viver essa prática. Eu queria que você decidisse abençoar alguém com alguma coisa. Alguém daqui da nossa comunidade em Cristo. E que você agora, nesse momento, ore a Deus e peça a Ele uma orientação. Pai, eu quero abençoar alguém com alguma coisa. Eu quero presentear alguém com alguma coisa. Eu quero exercer e praticar essa generosidade. E eu quero semear isso na vida de alguém. Não pode ser uma oferta para a igreja. É para alguém que está do seu lado, que você conhece, que está aqui. E a gente vai instituir o culto do dar. Domingo que vem, aqui na igreja Adeb Barreiras, vai ser o culto do dar. Entenda, não é o culto do receber. Porque a Bíblia diz, é melhor receber? Não, é melhor dar do que receber. Domingo que vem é o culto do dar. E eu quero que você decida no seu coração hoje em dar e ofertar alguma coisa para alguém. Pode ser um presente? Pode ser um presente. Ah, pastor, mas eu não... Assim, não importa o que vai ser. Pode ser um presente, não precisa ser novo. O que importa é que você doe para alguém, e Deus colocou no teu coração agora o nome de alguém. Você disse assim, fulano, eu vou abençoar fulano. Pastor, não tenho condição de comprar nada. Você não precisa comprar. Doe um vidro de perfume que está pela metade. Doe um brinquedo que você tem em casa. Eu quero incentivar vocês que têm criança a incentivar que os seus filhos participem também do culto do dar. Domingo que vem é o primeiro culto do dar, e nós vamos ter vários durante o ano, porque a gente quer praticar, e a gente quer estimular você a viver essa generosidade, amém? Então, cara, estimule seu filho, fala para ele, meu filho, amanhã a gente vai ter o culto do dar na nossa igreja, eu quero que você escolha um brinquedo, e que você embale ele, coloque num papel de presente, e pense aí, qual é um coleguinha lá da nossa comunidade que você quer presentear com esse brinquedo? E no domingo que vem, a gente vai ter um momento onde a gente vai receber? Não, a gente vai dar. Então não vem aqui com a expectativa de, meu Deus do céu, domingo, será que eu vou receber? E eu tô com, o que eu vou ganhar no domingo? Domingo vai ser massa porque eu vou... Não. A expectativa que eu quero que você gere no seu coração é de doar. Eu quero que você se revele a Deus generoso, para que Ele revele a sua generosidade para nós. Amém? Só que a gente leu essa noite o seguinte: quem semeia muito, colhe. E quem semeia pouco? Quem doa cacareco, colhe o quê? Quem semeia flor, colhe o quê? E quem semeia espinho, colhe o quê? Quem dá resto, colhe o quê? Então entenda, é uma expressão de generosidade. Cada um doe conforme propôs no seu coração agora. Mas se eu dizer para você, a sua oferta fala. E se você diz assim, eu tenho um brinquedo lá em casa que está quebrado, eu tenho um negócio lá em casa que eu não uso mais, eu vou dar de presente isso. Eu vou sair, vou lá no 99, vou comprar o brinquedinho mais simples, mais barato que tiver e vou ofertar. Você vai escolher aquilo que você plantar. E a gente quer que a gente pratique, porque a gente quer que a gente cresça. E entenda isso, a melhor forma da gente crescer em algo é a gente praticar. Sabe, eu queria compartilhar aqui com vocês um testemunho. E desde quando eu entendi o que significa você semear e você ser generoso na vida das pessoas e no reino de Deus, a minha vida fez um sentido totalmente diferente.
Às vezes eu gosto de compartilhar as minhas experiências com Deus, mas às vezes eu fico um pouco receoso, porque eu não quero que as pessoas tentem imitar os outros. Eu quero que as pessoas tenham as suas próprias experiências e que elas vão escrevendo as histórias delas com Deus. E entender que aonde eu semeio, eu colho, porque se eu me revelo para Deus fiel, eu vou ter uma revelação de Deus fiel. E quando eu me revelar para Ele avarento, eu vou ter uma inflexibilidade dEle, não se inclinando para mim, não se revelando para mim. Eu quero compartilhar com vocês que eu tinha um amigo, um pastor que semeou muito na minha vida espiritual. E esse pastor ia embora. E naquela época, eu tinha um J7. Quem já teve um J7? Cara, foi duas alegrias. Um no dia que eu comprei e outro no dia que ele quebrou. Um negócio que me passou raiva. Mas serviu muita gente com todas as dificuldades dele. Eu tinha um J7. E aí meu pastor e a minha pastora não tinha celular, porque o celular dos dois tinha quebrado. Quebrou um, depois quebrou outro, eles iam embora. E eu disse assim: galera, a gente podia reunir para poder abençoar nossos pastores com 2 celulares novos. E eles falaram assim: vamos lá comprar o mais simples que tiver, o mais baratinho. Gente, aquilo doeu no meu coração. Sabe, eu fui para casa revoltado. A palavra foi revolta. E eu virei para minha esposa e eu disse assim: não pode, cara. Não tem condição. Como é que eu vou abençoar alguém que eu amo com um resto, com um sobre, com o que tem de pior, de mais barato? Eu disse: Senhor, me dê condição de fazer alguma coisa na vida deles. E na época a gente juntou, eu e a minha esposa, e nós dois compramos 2 celulares top para eles. Deu trabalho para a gente pagar, passamos em 200 vezes. E a gente não tinha, cara, né? Eu comprei o celular para ele que eu queria para mim. E eu tava com o meu J7 dando dor de cabeça, velho, me tirando do sério. E eu comprei. Mas minha esposa, nós oramos, decidimos e fomos e abençoamos ele. No dia que eles foram embora, a gente foi lá, comprou 2 celulares do mais massa que tinha disponível. E abençoamos eles. E não satisfeito com isso, a gente abençoou os 2 filhos deles também. Compramos 2 bicicletas, e é aquela mesma coisa. Galera, não compra uma bicicleta, vamos juntar para a gente comprar uma bicicleta. Ah, não pode ser uma mais simples. Eu disse: não, eu quero uma andar mais top, velho. Deixa eu dizer para você hoje: quem semeia, colhe o que semeia. Alguém pega meu celular ali, por favor? O melhor iPhone que tem hoje fabricado é o mais novo, o mais recente. Quem semeia com generosidade, colhe o que planta. Eu não quero que vocês me imitem, não. Não me dê celular, não preciso. Eu tenho um iPhone mais de última geração. O melhor iPhone que tem, o último que foi lançado. Deus me deu. Ele se inclinou para mim e disse: deixa eu revelar para você a minha generosidade onde você semeou. E eu não quero aqui que vocês me imitem, ou que imitem qualquer um. E às vezes eu fico até com receio de compartilhar. Mas a minha esperança é de inspirar vocês a estarem vivendo essa generosidade de Deus. A minha ideia é que vocês, e a minha oração é para que vocês sejam inspirados a escreverem a história de vocês. Porque enquanto eu estou falando aqui, Jesus está gritando no coração de vocês: abençoa fulano, dá tal coisa para fulano. E deixa eu falar uma outra coisa para você. A gente aprendeu hoje que nem tudo que chega na nossa mão é pão. Tem muita coisa que chega na nossa vida que é semente. Tem muita coisa, domingo vocês vão receber alguns presentes, e quando você pegar e você olhar e você dizer assim: para que eu quero isso? Isso não serve para mim. Sabe por quê? Não é pão. Esses dias eu ganhei uma camisa, quando eu coloquei, ficou apertada. E eu disse: poxa, Senhor, é tão bonita. Aí Deus disse assim: pois é,
mas não é pão. Eu disse, tem certeza? Se eu emagrecer um pouquinho, cabe. Eu vou correr uns 2 dias. Ele disse, não. Eu te dei, mas é semente. Planta ela. Tem muita coisa que vai chegar na nossa vida aqui no domingo. Tem presentes que vocês vão receber e que vocês vão pegar e dizer assim, bem que o pastor falou, é semente. E se for semente, olha para o irmão do teu lado e planta. Porque na hora Deus vai olhar e vai dizer assim, não é para você, é para fulano, semeia lá. Ah, Senhor, por que o Senhor não deu logo para ele? Se era para ele, só fez eu passar a raiva de achar que era para mim. Sabe por quê? Porque você sabe quem é que Deus usa para abençoar as pessoas? Pessoas. E você sabe por que Deus não passou direto para aquela pessoa? Porque ela queria que você revelasse, que você recebesse a semente, que você plantasse. Quantos estão me entendendo nessa noite? Deixa eu dizer, faça o que puder. Incentive seus filhos a participar. Não incentive seu filho a dar cacareco, não. Dê um exemplo para ele. Não incentive ele a pegar um brinquedo quebrado que está lá, não. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Dê um exemplo para ela. Deixa ela olhar para você e ver suas atitudes de generosidade. E deixa ele ver você vivendo os milagres e as provisões generosas de Deus, para que ele olhe e se inspire em você. A pessoa que Deus mais vai usar para falar com a tua família é você. Porque você que está aqui hoje, a tua família não está. Você vai levar o que Deus está falando com você hoje para eles através das suas atitudes. Quantos estão me entendendo nessa noite? Não importa qual vai ser o presente. O presente não importa. O que importa é a nossa disposição de dar. Quando Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, eu quero teu filho, teu único filho, doe ele para mim em sacrifício. Abraão, perdão, obrigado. Glória a Deus pela vida de quem está lendo a Bíblia, Jesus. E quando Deus chega diante de Abraão e diz assim, eu quero seu filho, seu único filho, e ele é levado lá, e quando chega na hora de sacrificar o menino, Deus diz assim, não faça isso. Se sou eu digo, decida, você quer ou não quer o menino? Manda eu trazer, eu subo o monte, chego aqui, na hora que eu vou sacrificar, você diz que não quer mais. Eu acredito que não está na Bíblia, mas eu acredito que se Deus pudesse, ele falava para Abraão, eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de dar. Porque quando ele se dispõe a dar e Deus vê que ele não ocupa o lugar que Deus queria ocupar no coração dele, e quando Deus olha para Abraão e vê um Abraão generoso que está disposto a fazer aquilo que Deus pede, Deus diz assim, eu não só não quero um menino, mas como eu quero te encher, e eu te darei uma geração de filhos e filhas maior do que as estrelas do céu. Deus nunca quis Abraão. Deixa eu dizer para você, Deus não quer a nossa oferta, Deus não quer nosso dinheiro, Ele quer a nossa disposição de dar. Porque quando a gente se tornar dispostos a dar, Ele vai se revelar para nós e dizer assim, eu não queria isso aqui, não queria esse Motorola, toma esse iPhone aqui, é muito melhor. Eu não queria esse dinheiro aqui, toma esse, deixa eu me inclinar e deixa eu revelar para você a minha generosidade. Você acha que você foi generoso, mas deixa eu mostrar o que é ser generoso. E começa a derramar sobre nós e diz, isso é ser generoso, isso é generosidade. E como eu falei no início, isso não se aplica só a dinheiro. Se você doa o seu tempo, se você doa a sua vida, se você chega aqui olhando assim, cara, o que eu posso fazer? É o reino de Deus aqui, fala aí para mim como é que eu posso ajudar nesses projetos que Deus está fazendo. Eu quero doar, eu quero me doar, eu não tenho nada, nem um centavo, mas está precisando de fazer o que aí? Eu quero me doar de alguma forma, porque Deus quer a nossa disposição de dar. Tudo que a gente colocar na presença dEle, Ele multiplica e devolve muito maior do que a gente pode dar. Nenhuma atitude generosa nossa pode se comparar à generosidade de Deus. Fique de pé nessa noite.
enquanto nós oramos, enquanto nós louvamos, eu quero convidar vocês, hoje é noite de ceia. Domingo que vem nós vamos ter o primeiro culto do dar. E enquanto nós louvamos, eu quero convidar você que vai cear para estar indo lá para o início da igreja, pegar o teu pão e o teu vinho, tem 2 copinhos lá, e voltar e sentar no teu lugar. Amém? Pode ir lá. Vai lá, pega teu pão, pega teu vinho e volta para o teu lugar enquanto a gente louva. Mas vai louvando, vai glorificando a Deus. Vai declarando: Pai, eu quero ser mais generoso. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão e ergueu, e todos possam erguer o seu pão. E eu vou pedir para você abrir o seu potinho aí, que tenha o seu pão, e que você possa erguer. E Jesus diz assim: na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão, partiu, assim como nós partimos. Ele deu graças, e vamos dar graças. Erga o seu pão e agradeça: Pai, obrigado por esse pão. Obrigado porque esse pão representa o teu corpo morto e entregue na cruz por nós. Nós te agradecemos, Pai querido, por este pão. E depois de ter dado graças, Ele partiu, assim como nós partimos. E Ele disse assim: comam todos em memória de mim, porque esse é o meu corpo que será entregue por vós. E todos podem participar do corpo de Cristo. E declare: Pai, nessa noite eu compreendo que este pão me livra dos meus pecados, me purifica dos meus pecados. Esse pão sara a minha carne, sara a minha alma. Esse pão é o pão da nova aliança na tua presença, Jesus. Esse pão é o pão da aliança, da graça, onde o teu corpo naquela cruz morto nos dá direito a sermos filhos e a recebermos o perdão dos nossos pecados. Não importa como eles podem ser sujos, vermelhos, nessa noite Jesus nos perdoa de todos eles e joga os nossos pecados no lago do esquecimento e nos diz: sejam santos na minha presença. Vocês participam de uma nova aliança em Cristo Jesus, uma aliança onde vocês não merecem, mas eu derramo sobre vocês, porque o meu
corpo morto naquela cruz santifica cada um de vocês. E da mesma forma, naquela noite, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E todos nós nessa noite podemos erguer os nossos cálices e dar graças. Pai, nós te agradecemos por este sangue. O que outrora era um simples suco de uva, para nós nessa noite representa o teu sangue derramado naquela cruz. E aquele sacrifício lava nossos pecados. Aquele sacrifício limpa. Aquele sacrifício nos dá o direito de sermos chamados de filhos de novo. Aquele sacrifício nos leva para a tua presença de novo, e nós te agradecemos essa noite. E nessa noite Jesus perdoa, te limpa, restaura, porque Deus é Deus de novos começos todos os dias. E nessa noite Ele te diz: eu quero recomeçar a tua história, filho. Eu quero recomeçar tudo de novo. Eu quero construir tudo de novo. Eu quero reconstruir o que foi quebrado. Eu quero reconstruir a confiança. Eu quero reconstruir o amor. Eu quero devolver a alegria de acordar pela manhã. E eu quero tirar da tua mente a lembrança dos seus pecados, porque eu lavo eles com meu sangue. E essa é a aliança que nós temos. Não o sangue de um cordeiro, de uma ovelha, mas o sangue do nosso Senhor que foi derramado naquela cruz. E depois de ter dado graças e ter partido, Ele disse: e todos possam provar do sangue de Cristo, e todos possam provar do Cristo. E todos podem beber do sangue de Cristo nessa noite. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare nessa noite que você é livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai querido, nós oramos para que o Senhor derrame nessa noite sobre nós uma unção de generosidade, porque a tua palavra diz que quem pedir recebe, e nós nessa noite estamos pedindo. Transforma os nossos corações em corações generosos. Tira de nós a cegueira da avareza. Tira de nós a cegueira da indisposição de ajudar, de doar o nosso tempo, de doar a nossa vida. Que a gente possa entender que o Senhor doou tudo que o Senhor tinha, seu melhor, o seu único filho, e que essa atitude de generosidade nos constranja a nos doarmos para Ti. Que ter
exercermos hoje o direito de sermos chamados de filho pelo Teu sacrifício, Pai querido, nos leve a um lugar de santidade na Tua presença. Pai, que nós possamos dar força uns para os outros, como os irmãos em Cristo, como a comunidade ADEB Barreiras, para nós vivermos em santidade, buscando a Tua vontade, a Tua generosa presença sendo derramada sobre nós. Que a gente possa entender que a Sua generosidade derramada sobre nós, ela vai muito mais do que dinheiro e bens materiais. Deus quer derramar sobre nós paz. Deus quer derramar sobre nós a nossa família reunida na Tua presença. Deus quer derramar sobre nós noites de sono bem dormidas. Deus quer derramar sobre nós muitos clientes, muita paz. Deus quer derramar sobre nós alegria no Espírito Santo. Deus quer derramar sobre nós restauração. Deus quer consertar o que foi quebrado. Deus quer trazer coisas novas. Agradeço pelos nossos visitantes. Eu esqueci do momento dos nossos avisos de agradecer e de honrar vocês que nos visitam nessa noite. Mas nesse momento eu quero honrar vocês que estão nos visitando. Seja pela segunda vez, seja pela primeira vez. Quem está visitando pela terceira, não cumprimento mais como visitante. Passou da terceira visita, já é rato. Já é de casa. Amém? Pai, nos dê a melhor semana das nossas vidas. Que nessa semana eu possa expressar generosidade. Que eu possa compartilhar o primeiro culto do Dar da IADEB Barreiras. E que esse primeiro culto seja o primeiro de muitos, onde a gente vai ver a alegria de dar sendo manifestada neste lugar. Que eu possa compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, para que elas possam, meu Pai, que não puder vir para cá, exercer o dar aqui com os nossos irmãos em Cristo da nossa comunidade ADEB Barreiras, que lá onde ele estiver, em São Desidério, em Luiz Eduardo, em Brasília, em Goiânia, que lá ele possa praticar esse nosso desafio. Mas quem tiver a oportunidade de estar aqui presente no nosso primeiro culto do Dar, que ele venha para cá expressar, que a oferta dele seja uma expressão de generosidade na Tua presença. Que você saia daqui com alguém no teu coração que você quer abençoar, e que Deus permita que você possa expressar generosidade. Deus não quer que você doe nem com tristeza, nem com obrigação, mas que com alegria você faça algo verdadeiramente generoso dentro da sua possibilidade, e que Ele se incline para nós domingo que vem. Que Ele possa ouvir as nossas orações, e que Ele possa estar derramando para nós nessa semana uma expressão de generosidade perante Ele. E que essa atitude abra uma chave na nossa vida, para que a gente possa enxergar o que já está do nosso lado, à nossa disposição, e a gente tem ignorado. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Glória a Deus!